vamos apresentar aqui o seminário de concreto armado, com o tema de torção em vigas de concreto armado, modelo de bielas e tirantes. O seminário será apresentado pelos discentes Caio Ávila, Euclésio de Oliveira Mariz e a discente Rafaela Ferreira Marques. Temos como professor orientador o professor Dr. Tiago Bonjardim Porto. Um pouco da formulação teórica, envolvendo um pouco da história por detrás da torção em vigas de concreto armado, mais precisamente o modelo de bielas e tirantes. Nós sabemos que tudo remonta ao início do século XX, onde o fenômeno da torção em vigas de concreto armado ele já vinha sido pesquisado, com base nos conceitos fundamentais da resistência dos materiais e também da teoria da elasticidade. Alguns estudiosos eles já se dedicaram à compreensão do comportamento complexo dos tipos de torção, análise da distribuição das tensões em cada um deles, bem como também as verificações que possibilitam a variação das resistências para as peças, visando assim a prevenção de sua ruína. Mais precisamente no que diz respeito à solução do problema da torção, os pesquisadores Barrett e Saint-Venant, dentro da aplicação da torção livre em seção qualquer, e de Prandtl, utilizando aí da analogia de membrana, eles foram os primeiros a se destacar. Aqui na figura 1, nós trazemos aí para vocês a imagem desses dois pesquisadores. Nós sabemos também que Bradstreet foi um outro pesquisador que merece destaque, pois a partir dele que o fluxo de tensões foi compreendido através da teoria dos tubos de paredes finas. No que diz respeito à parte experimental, destacam-se também os estudos de Mirsch, Turleman e Lampert, dado que foram aí fundamentais para o conhecimento do comportamento mecânico de vigas submetidas à torção. A globalização da treliça generalizada, fundamentada na teoria da plasticidade, ocorreu aí então com os trabalhos de Turleman e Lampert. Esse modelo inicial nós deixamos aqui na figura 2, que é o modelo de treliça para análise da resistência à força cortante. Ele foi inicialmente aí desenvolvido por esses dois pesquisadores que nós deixamos na imagem 3, na figura 3, os pesquisadores Ritter e Murphy, onde eles dizem que o caminho da força que a força percorre aqui até chegar aos apoios da nossa treliça, ele é semelhante à treliça em si, dado esse carregamento P. Bom, há uma complexidade no que diz respeito ao comportamento no dimensionamento de peças de concreto armado solicitadas por torção, tanto em relação às torções despertadas, quanto também em relação às respostas às deformações. Isso acontece, pessoal, porque geralmente a torção ela vem acompanhada de flexão, ela vem acompanhada do esforço cortante e também de um esforço normal, e esse esforço é proveniente do impedimento ao empenamento. Então, no que diz respeito à rigidez da torção de vigas de concreto armado, é importante lembrarmos que ocorre sua diminuição drástica após a fissuração. O que acontece com uma viga fissurada, com relação à rigidez dela? Essa rigidez ela é suficiente para resistir ao momento de torção, tendo uma diminuição muito grande antes de se fissurar. Ou seja, ela deverá apresentar dimensões maiores do que aquelas que são necessárias para resistir à flexão e ao cisalhamento. Todavia, a verificação da resistência à torção não é indispensável em todos os casos ocorrentes na prática. A norma brasileira, ela permite a verificação da torção somente para as peças nas quais o momento de torção é realmente necessário ao equilíbrio da peça, ou seja, em vigas curvas, grelhas, vigas balcão, em vigas com laje em balanço, sem laje do outro lado, que são as marquises. E baseando na teoria da elasticidade, a rigidez da torção no comportamento elástico
ele é dado pelo produto do módulo de deformação transversal, aqui na equação designado pelo G maiúsculo, e o momento de inércia à torção, que é esse I maiúsculo com subíndice T. Vamos falar também um pouco da treliça espacial generalizada. A analogia da treliça espacial é um modelo proposto por Ernest Hausberg em 1929 e é utilizada para o dimensionamento das armaduras transversais de concreto armado desde o início do século XX. O princípio dessa analogia é baseado na hipótese da treliça espacial ser formada por bielas de concreto comprimidas a 45 graus e por barras de aço longitudinais, também transversais, conectadas formando os nós. As barras longitudinais, as barras transversais, nós conseguimos ver aqui nessa figura a inclinação dessas barras a um ângulo de 45 graus. É tudo perceptível nessa figura 4, onde nós trazemos aqui para vocês um esboço dessa treliça espacial generalizada. A localização dos nós aqui também, onde há o encontro das barras, também pode ser visível. O elemento diagonal ele é carregado somente com compressão axial, sendo a resistência ao cisalhamento desprezada, e as barras de aço transversais, bem como as longitudinais, elas são solicitadas somente a tração, sendo assim desprezadas o efeito de pino. O modelo da treliça espacial generalizada, que é adotado para os estudos de torção, ele tem origem clássica idealizada por Ritter e Murphy, que são os pesquisadores que eu comentei com vocês no início do trabalho. Esses dois pesquisadores que aparecem aqui para a gente na figura 3. Então nós sabemos que esse estudo da torção tem origem clássica, idealizada pelos pesquisadores Ritter e Murphy para cisalhamento, e foram então os pesquisadores Lambert e Turlman que generalizaram o modelo da treliça espacial para elementos de concreto estrutural sujeitos então à torção. Para efeito de simplificação, de deduções, admite-se que as vigas de concreto armado solicitadas à torção, elas têm uma seção retangular maciça, cujo comportamento face à torção possa então ser assimilado a uma seção vazada, que é a teoria de Bredt, com espessura fictícia de HE, com altura HE, que é a espessura em si. As armaduras longitudinais elas são constituídas por tirantes e são localizadas nos vértices das seções. Conforme mostra a figura, a gente consegue ver a armadura longitudinal, que são as barras longitudinais, elas são constituídas por esses tirantes e elas são localizadas justamente nos vértices das seções, conforme mostra a figura 4. Bom, já a armadura transversal, ela é constituída por estribos fechados e normais ao eixo longitudinal. A gente consegue também ver a presença desses estribos aqui na figura, onde é destacada. Bom, observe-se que na idealização da treliça espacial generalizada é considerada uma seção quadrada, que aqui nós designamos esse quadrado pelos vértices A, B, C, D. Com armadura longitudinal e transversal, apenas para a apresentação das expressões que regem o dimensionamento. A fissuração da viga de concreto armado, ela apresenta um aspecto helicoidal, com a inclinação da fissuração variando em cada face da seção. É feita uma análise separada, constituída nas 4 fatias, nos painéis fissurados, submetidos a um fluxo de tensões tangenciais. Nós deixamos aqui essa análise no canto direito, onde a gente vê as tensões tangenciais atuando. Em resumo, nós podemos dizer que o modelo da treliça espacial generalizada
é uma associação da teoria do pesquisador Bradstreet ao modelo do painel fissurado, ou seja, ao modelo da treliça plana para análise da força cortante. Agora, comentando um pouco sobre o comportamento mecânico das vigas de concreto armado submetidas à torção. Bom, de acordo com os resultados de ensaios, somente a armadura longitudinal é inútil, indiferentemente de sua posição na seção transversal da peça, ou seja, nos cantos ou distribuída nas faces. Por quê? Porque verifica-se uma fragilidade no comportamento mecânico das vigas de concreto armado, onde sua armação é apenas composta de armadura longitudinal. Por que isso se dá? Porque após iniciar-se, após dar início à fissuração, tem-se então a ruptura da mesma. Os ensaios desenvolvidos na Suíça pelos pesquisadores Lambert e Turdman, eles salientam que a fissuração helicoidal nas faces das vigas submetida à torção, evidenciando assim que o concreto ele deve ter a resistência à compressão criteriosamente verificada, pois a ruptura dessas peças é do tipo frágil e explosiva. No que se refere, no que se tange às trincas de torção, elas podem aparecer em diferentes locais, junto aos cantos das construções, em vigas de bordas, por excessiva deformabilidade de lajes, ou viga que são transversais por atuação de cargas excêntricas, ou por recalques diferenciados nas fundações. Podem ocorrer também em vigas nas quais se engastam marquises e que não estejam convenientemente armadas à torção. Esse tipo de trinca em peças de concreto armado, ela possui o tipo característico, que é o tipo muito comum para a gente defini-las. As fissuras inclinam-se aproximadamente a um ângulo de 45 graus e aparecem nas duas superfícies laterais da viga, conforme nós podemos ver aqui na figura 5. A ocorrência desse tipo de fissuração aqui, em ângulos de 45 graus, ocorridas aqui provocadas no caso pela torção. Agora, com relação ao detalhamento e também a um exemplo explicando, elucidando tudo que foi comentado aqui, será feita aí essa explicação para a gente, detalhamento pela Rafaela e a explicação do exemplo pelo discente Caio. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar do detalhamento e do dimensionamento. Segundo a NBR 6118, as tensões provenientes da torção, elas devem ser calculadas baseando-se nos conceitos e nas formas da teoria da elasticidade, onde os seus resultados, então, devem ser acrescidos aos resultados dos outros esforços solicitantes que devemos calcular. A figura abaixo, então, vai mostrar quais são as trajetórias das tensões principais quando provocadas por torções. Segundo ainda a NBR 6118, para o dimensionamento, pode ser utilizado então um método da treliça espaçada generalizada, como citou nosso amigo Clésio, onde o projetista deve trabalhar levando em consideração a mesma inclinação da biela, de 30 a 45 graus, tanto na torção quanto no cisalhamento. Falando agora do dimensionamento, vamos mostrar quais são as equações que devemos utilizar para os cálculos. Primeiro, torção de compatibilidade. Somente a torção de equilíbrio precisa ser considerada no nosso dimensionamento. Logo, a torção de compatibilidade ela vai poder ser desprezada, desde que a gente consiga observar as duas condições seguintes, dadas pelas seguintes equações, onde o nosso VSD, que é a força constante solicitante de cálculo, deve ser igual a 0,7, que multiplica a força cortante resistente de cálculo. Essa força constante resistente de cálculo ela pode ser adquirida pela equação 0,27, que multiplica o coeficiente em função do tipo da seção transversal, que multiplica a resistência de cálculo à compressão do concreto, a largura da alma da viga, a altura útil e o seno do ângulo da nossa inclinação.
Vamos falar então da transformação da seção cheia em seção vazada. As seções cheias elas vão ser calculadas como seções vazadas, com parede fictícia de espessura área 1, conforme exemplificado no desenho abaixo. Para a seção retangular, então, primeiro tomamos o H maior do que B, e a partir das 4 equações abaixo somos capazes de encontrar, sendo BS e AS a distância entre os eixos das barras da armadura longitudinal dos cantos, A área total da seção cheia, o perímetro dessa seção e C1 a distância do centro dessa barra de canto até as suas bordas. Vamos falar da inclinação da biela comprimida. Aqui basta só reafirmar que a seção existente equivalente ela vai admitir um modelo de treliça generalizada, com bielas inclinadas então de 30 a 45 graus em relação ao eixo da nossa peça. Vamos tratar da seção composta de retângulos alongados. Para essas seções compostas de retângulos, o momento de torção deve ser distribuído pelos retângulos, levando em conta então a rigidez que cada um desses elementos compõe. Primeiro vamos admitir um valor J igual a ao cubo vezes B, que vai representar então a rigidez individual à parcela resistida. Na equação abaixo conseguimos calcular esse valor, onde o nosso valor de TSDI é a parcela de TSD a ser resistida por cada retângulo constituinte então da nossa seção composta. Os valores de A é igual ao menor lado do retângulo, B o maior lado do retângulo e o TSD é o momento de torção solicitante de cálculo. É dado pelo cálculo da tensão tangencial. Para esse cálculo, então, temos a seguinte equação, onde a nossa tensão tangencial de cálculo é igual a 1,4, que multiplica o momento de torção, dividido por 2 vezes a área limitada da nossa linha média de parede, incluindo todas as partes vazadas, vezes a espessura da parede do nosso ponto considerado. Para que a peça submetida então à ação isolada de um momento de torção possa ser considerada segura, devemos verificar as seguintes condições, onde o nosso TSD tem que ser menor ou igual que o TRD2, que representa a resistência limite em função da compressão das diagonais de concreto, o nosso TSD menor ou igual que o nosso TRD3, que é igual à resistência limite em função da tração dos estribos perpendiculares então ao eixo da nossa peça, e o nosso TSD menor ou igual que o nosso TRD4, que é a resistência em função da tração nas barras longitudinais paralelas ao eixo da peça. Lembrando que o TSD equivale à tensão de torção atuante nas vigas, e o nosso TDR2 é igual ao momento da nossa biela na diagonal será efetuado pela fórmula abaixo, sendo possível calcular o nosso TRD2 pelos seguintes parâmetros, onde A é a área limitada pela linha média da parede, H é a espessura equivalente da parede da seção vazada, o alfa V2 sendo 1 menos o nosso FCK dividido por 250 e o ângulo de inclinação das armaduras. Primeiro, com relação à torção simples. Os estribos, então, eles são verificados conforme a expressão abaixo, sendo A90 a área da seção transversal de um estribo, o A é a área limitada pela linha média da parede, o S o espaçamento que vai ser preciso para esses estribos e o ângulo de inclinação que vai ser multiplicado então e aplicado na cotangente. A decorrente então da armadura longitudinal deve atender à expressão abaixo, lembrando que a ASL é a soma das áreas das seções da barra longitudinal e o E o perímetro desse nosso AE. Vamos fazer a verificação da torção e flexão. Nos casos em que se pode considerar então a existência simultânea tanto da torção uniforme quanto da flexo-torção, o momento existente solicitante ele pode ser dividido em 2 parcelas, cada uma então correspondendo a uma das formas de torção. Ou então, quando uma dessas formas pode ser desprezada, quando a gente consegue admitir que haverá uma capacidade adequada de acomodação plástica da estrutura. E é logo, nesse mecanismo desprezado, não pode ter rigidez superior ao mecanismo considerado então como resistente. O cálculo
cálculo da armadura mínima. Na torção de equilíbrio, então, as taxas mínimas de armadura transversal e longitudinal devem respeitar os limites mínimos, dados pela taxa geométrica mínima de armadura longitudinal, que deve ser igual à taxa geométrica mínima de armadura transversal, maior ou igual que 0,2, que multiplica a tensão de tração mediante no concreto sobre a tensão de escoamento de aço. Em cada canto da nossa estrutura transversal, então, quando não houver barras longitudinais previstas pelo cálculo, devem ser colocadas barras de armação com diâmetro maior que 10 mm ou no diâmetro do estribo. E o último caso, nós vamos fazer o cálculo da torção e da força constante, onde a resistência à compressão diagonal do concreto ela deve satisfazer a expressão abaixo, sendo que o nosso VSD e o nosso TSD são os esforços de cálculo que vão agir comitadamente na seção. A armadura transversal, então, vai poder ser calculada pela soma das armaduras calculadas separadamente. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, então, o nosso colega Caio fará um exemplo para que o nosso conteúdo possa ser aprofundado. Recapitulando, em resumo, o método de cálculo de torção em vigas, através do método de bielas e tirantes, ele se desenvolve basicamente em 6 etapas de cálculo, sendo primeiro, o levantamento de cargas atuantes em reações de apoio, segundo, montar um modelo de bielas e tirantes de acordo com a trajetória das forças, logo em seguida, substituir a carga distribuída por forças centradas equivalente em cada nó, logo em seguida, calcular a intensidade das forças normais de compressão nas bielas e de tração nos tirantes. Em quinto, verificar as tensões de compressão nas bielas em nós críticos calculados na área de aço dos tirantes. E por último, o detalhamento das armaduras de acordo com a posição dos tirantes. Vamos para um exemplo resolvido para poder ilustrar com mais detalhe como forma de cálculo desse método. Nesse exemplo resolvido, vamos ter uma marquise esquematizada na figura abaixo, em 2 perfis, perfil de frente e lateral. E ele vai estar sendo submetido à torção de equilíbrio, além de também a flexão e cisalhamento. O FCK adotado foi 25 MPa, o cobrimento vai ser de 2,5 cm, de acordo com a NBR 6118, e a altura útil, representada em D, calculado, encontramos o valor de 46,37 centímetros. Aí encontramos com os valores das reações os seguintes diagramas de cortante, o diagrama de momento torsor, que é a torção, e o diagrama, por último, ali embaixo, de momento fletor. Vamos para os cálculos. Na verificação da biela comprimida, para não haver esmagamento da biela, nós contaremos com essa seguinte equação, que do resultado dessa soma tem que ser menor ou igual a 1. Essa equação ela é de origem do diagrama de interação torção por cortante, de acordo com a norma 6118, em que na fórmula o V é representado pela cortante e o T, o torsor. Substituindo os valores na fórmula dos valores já previamente calculados, e considerando a inclinação de θ como 45 graus, nós seguimos os cálculos necessários para poder encontrar essa relação da soma das razões de cortante e de torsor. E verificamos que deu um valor de 0,82. No caso, ele tinha que ser menor ou igual a 1. Então, nós verificamos que há certa folga nessa verificação, o que ele pode permitir uma redução dessa inclinação da biela, que nós determinamos previamente de 45 graus. Como consequência, haveria uma redução na área de aço transversal necessária e um acréscimo de área de aço longitudinal. Mas, no entanto,
Esse procedimento é mais eficiente nos casos que o esforço cortante ele é muito grande. A redução da área dos estribos é maior que o acréscimo das barras longitudinais. Em geral, nos demais casos, não compensa adotar valores menores que de θ 45 graus. Quanto ao dimensionamento à flexão, encontramos esses valores de momento de 4.075,4 kN por centímetro e 1.309 kN por centímetro. No caso, o dimensionamento das armaduras obtidas, tivemos AS de 2,11 cm² e 0,65 cm². Portanto, nas seções retangulares de FCK 25 MPa, a MBR 6118, ela vai prescrever a área de aço mínima dada por, no caso, adotando 2,34 cm². E ela deve ser respeitada tanto para a armadura positiva quanto negativa. Quanto ao dimensionamento ao cisalhamento, pelas verificações realizadas no dimensionamento do cisalhamento, também para θ 45 graus, nós podemos observar que a própria seção já resistiria ao cortante atuante. É necessário que essa peça tenha apenas uma armadura mínima, dada por essa fórmula, de ASW por S, encontramos o valor de 3,6 cm² por metro. Quanto ao dimensionamento relativo à torção da viga, consideramos também a inclinação da biela comprimida a um ângulo de 45 graus. Temos primeiramente o cálculo da armadura longitudinal, que a partir das equações já previamente calculadas anteriormente de torção, encontramos essa relação maior ou igual a 5,56 cm² por metro. Quanto ao cálculo dos estribos, substituindo os valores na fórmula, obtivemos essa relação maior ou igual a 5,56 cm² por metro. Quanto ao detalhamento das armaduras, a área total da armadura longitudinal ela vai ser obtida pela soma das parcelas correspondentes à flexão e à torção da viga, que deve ser feita para cada uma das faces da viga. Entretanto, na face superior, temos que a flexão ela exige um AS de 0,65 cm². A parcela de torção ela vai ser dada por 5,56 vezes 0,35 menos 0,08. Ela vai ser dada a 1,5 cm². Então, a área de aço total nesse face do vale vai ser igual a 1,5 mais 0,65, que vai dar o total de 2,15 cm². Mas nós podemos observar que essa área ela é menor que a mínima prescrita na NBR 6118, que era o valor de 2,34 cm². Então, vai ser esse o valor adotado do AS mínimo, que aí podemos adotar a armadura de 3 ferros com a bitola de 10. E na face inferior, a flexão exige um AS de 2,11 cm². A parcela de torção é a mesma da anterior, 1,5 cm². A área de aço no total desse face de vale vai valer, então, 2,11 mais 1,5, que vai dar um valor de 3,61 cm². Pela tabela de ferros, obtemos o valor de 5 ferros para a bitola de 10, já que supera a área de aço mínima exigida pela flexão. Já nas faces laterais, com a altura da viga ela é menor que 60 cm, não é necessário usar armadura de pele, apenas a parcela de torção, cuja área de aço, AS, vai valer, calculando um valor de, vai ser 5,56 vezes 0,5 menos 0,08, que vai dar um valor de 2,34 cm². Ou seja, adotando esse valor, usando a tabela de ferros, vamos encontrar o valor de 3 ferros para a bitola de 10. Já para o dimensionamento dos estribos, temos que a área final dos estribos ela é dada pela soma das parcelas correspondentes ao cisalhamento e à torção. Obtemos a relação ASW sobre S mais A90 sobre S. Mas como vemos nesse exemplo, ele não vai ser necessária a armadura para o cisalhamento.
apenas a parcela de torção que já supera a área de aço mínima exigida. Assim, cada face ele vai ter que ter 5,56 centímetros quadrados por metro, que vai ser precisado, vai obedecer ao espaçamento longitudinal máximo entre os estribos, segundo a nova norma NBR 6118. Temos finalmente aqui por último, já representado com imagem, o detalhamento dos ferros do perfil da viga, já com a dimensão dos ferros e a quantidade de ferros, e as respectivas bitolas.